Olá, eu sou a Karina, sou psicóloga e sou astróloga, e nesse vídeo vou continuar conversando, já caminhando para uma finalização, sobre o signo de Aquário. Eu comecei a falar dele nos 2 vídeos anteriores, que vou deixar sinalizado por aqui, lembrando, né, que eu procuro sempre fazer algumas referências na descrição do vídeo, né, porque eu sei que a astrologia ela tem ainda muito preconceito depositado nela, né, e algumas pessoas podem achar que isso tudo brotou só da cabeça desorganizada das pessoas, né, da fantasia no sentido mais ilusório do termo, e não, né, na verdade a astrologia ela tem uma influência muito grande de sábios, filósofos muito antigos, e pessoas que estudaram bastante o ser humano, bastante a natureza e essa conexão para chegar aí nessas observações todas, né? Então eu acho que quando a gente faz uma referência, a gente vai mostrando que aquilo não é só algo que está na cabeça das pessoas sem nenhum tipo de conhecimento e experiência, muito pelo contrário, né? É algo que foi sendo testado, foi sendo observado, né? Não é um dogma, não tem a ver com dogmas, né? Tem a ver com um processo muito longo de experimentação, de busca, de análise, observação, por aí segue. Então eu sempre tento deixar aí referências, e quando eu encontro alguma outra coisa que eu acho que vai poder contribuir, eu vou lá e coloco, né, que eu acho bom. Mas enfim, vamos falar nesse vídeo sobre o temperamento ligado ao signo de Aquário e algumas observações, né, que a gente pode fazer sobre esse signo, algumas dicas. Bom, o temperamento aquariano está ligado ao elemento ar, que é fala do temperamento sanguíneo, como todo temperamento sanguíneo, tem muito ativo em si essa questão relacional, a busca por se relacionar, por fazer trocas. Às vezes não é uma relação com um indivíduo específico, mas com um grupo, com uma ideia, uma ideologia, principalmente Aquário, né, que fala muito dessa questão da busca pelo novo, a desconstrução de alguns sistemas que estão funcionando de determinada forma há muito tempo, e a desconstrução desse sistema para a implementação de um novo, uma revolução, é um termo muito usado, muito relacionado a esse padrão. Então é um sanguíneo que se relaciona, né? E se relaciona muito com a ideia do social, com a ideia dos grupos, e por isso traz muito essas reflexões ligadas à fraternidade, ligadas à busca do bem maior, do bem comum, né? Então é um temperamento que tende a ser muito extrovertido, sem muitas dificuldades para se relacionar, né? Às vezes não é extrovertido, é mais introvertido, mas se relaciona muito bem, né? Lembrando que quando eu falo extrovertido, introvertido, né, eu não tô falando só da forma de se expressar da pessoa, né, dela ser muito falante ou mais quieta. Eu tô falando de, às vezes, o interesse, né? Às vezes a pessoa, ela, que é um termo, eu tô usando os termos mais junguianos, né? A pessoa introvertida é uma pessoa muito voltada para si, que às vezes tem muita dificuldade ou muitas resistências de perceber o outro, é muito autocentrada. E o extrovertido tá ali sempre olhando para o outro e às vezes não se percebe direito, né? O aquariano, aquele aquariano que está funcionando de uma forma equilibrada, ele tem um pouquinho de cada um, né? Então ele tem ali um contato com ele e ele tem um interesse pelo outro. E às vezes, lembrando que é um outro que não é personificado, né? É uma causa, uma ideia, um grupo. Mas ele pode ser mais introvertido, né? Ele pode ser mais autocentrado, até porque ele pode, por ser um signo
de característica fixa, ele pode ter muita dificuldade, muito medo das emoções, né? E aí isso torna ele mais introvertido ainda, mais para dentro, por defesa, né? Porque quando a gente começa a se relacionar e olhar para fora, a gente começa a sentir coisas e inicialmente a gente acha que está sentindo por causa do outro. Até a gente perceber que os sentimentos são nossos, né, e por isso estão sob o nosso poder completo, vai tempo, né? Então, dá medo de se relacionar, dá medo de se conectar, dá medo de vincular afetivamente. Então, o aquariano, ele pode, isso todos nós, né? E alguém com uma presença de aquário muito forte pode sentir isso um pouco mais intenso ali no seu funcionamento e ficar muito rígido, muito intransigente, né? Ocupar esse lugar mais tirano com relação às suas ideias, com relação às aquilo que ele acha que tem que funcionar, né? E essa é uma característica presente nos padrões, nos signos fixos, né? E pode ganhar quando funcionando, veja, não estou dizendo que uma pessoa com padrão aquariano é isso, né? Mas quando funcionando de forma alienada da sua consciência, de forma desorganizada e, portanto, desorganizada, cruel, pode ser cruel, né? Porque fica fixo, tão fixo, tão fixo, tão fixo, se fecha tanto em si que fica insensível, não se deixa mais tocar pelo outro, né? Por aquilo que vem de fora, né? Por aquilo que está acontecendo, perde a sua capacidade de empatia, que é muito presente, muito ativa nos signos ligadas ao elemento ar, né, nos signos sanguíneos, do temperamento sanguíneo, né? Estou me remetendo ao temperamento de Hipócrates, a teoria de Hipócrates, né, que depois virou pelo Galeno a teoria dos temperamentos e dali foi se desenvolvendo em outras coisas, né? Então já entra aí nessa questão, né, de uma dica muito legal para quem se identifica, né, para quem acha que tem essa presença ali do temperamento sanguíneo voltado para o padrão aquariano, de ficar atento, de às vezes você ter uma desconexão tão grande com as suas emoções que faz você se agarrar e ser muito duro no julgamento do outro, né, no julgamento das decisões e das atitudes do outro, exatamente porque Aquário enxerga longe, né, vê lá na frente, ele tem uma boa percepção do que seria às vezes mais interessante para o bem de todos, né, do que seria mais legal para o bom funcionamento de um grupo, mas nem sempre os outros estão no mesmo pé que você, né, e não estar no mesmo pé nem sempre é ruim, às vezes é um outro ponto de vista que você precisa também aprender a olhar e integrar aquilo para equilibrar a sua força, né? Mas se você tiver com muita dificuldade, né, com muitos traumas ali funcionando dentro de você com relação às frustrações, às incompreensões, você pode aplicar nessa pessoa que pensa diferente um julgamento muito duro, muito cruel. E isso pode ser verbalizado, inclusive, né? Porque o ar, ele se expressa. Ele vai colocar e ele pode machucar, né? Ele pode ser realmente muito cruel nas suas colocações, até nas suas atitudes, né? Dependendo ali das composições que a gente vê. Dificultar muito a questão relacional. E é um paradoxo mesmo, né? Porque o padrão aquariano fala da integração da diferença, né? Da busca pelo diferente, da aceitação do diferente como fator de soma. Como diz a professora Lucelena, né? Que eu gosto muito. E aí, se ele não está funcionando de uma forma equilibrada e razoável, ele pode se expressar de uma forma completamente oposta, né? Ele pode vir a se expressar de uma forma completamente intransigente, intolerante com as diferenças, porque ele acha que aquilo que ele pensa é o melhor para todos. É um grande paradoxo, né? Então, é uma dica muito legal para quem tem esse temperamento, de ver que você tem
uma capacidade natural ali de pensar e de enxergar com mais clareza, com organização, o que vai ser legal para um grupo. Às vezes nós não precisa pensar em grandes grupos, né? Ou a sua própria família, o seu grupo de amigos, o seu grupo de trabalho, ou mesmo o seu grupo de órgãos que está funcionando ali. Dá pra gente aplicar isso na gente mesmo. Você tem essa capacidade, né? E aí você precisa, é muito importante que você una isso as suas emoções, né? Que você conheça melhor as suas emoções, né? Que você descubra com mais propriedade a sua capacidade de tolerar frustrações, que você reflita sobre as diferenças e sobre aquelas diferenças que te afetam, né? Porque falar de diferenças que estão completamente distantes da gente, que a gente não precisa se relacionar com elas, é bem mais fácil porque não tem a emoção ali ativa no relacionamento. Agora, aquelas diferenças que estão ali ao seu redor, às vezes um familiar que se comporta de um jeito completamente avesso ao que você pensa, né? Às vezes o seu parceiro, a sua parceira, quem for, amigos, colegas de trabalho, essas diferenças que você precisa olhar e fazer um trabalho de integração. Não é ser conivente se for uma atitude que não é legal, né, antiética, não é ser conivente, mas é você tentar dar uma flexibilizada no julgamento, né? Trabalhar a tolerância, colocar as coisas, mas sob domínio do seu sentimento de rejeição, né, de rebeldia. Acho que é muito importante, né, e fica essa dica aí para o pessoal aí que se identifica com esse padrão, de conhecer melhor os seus sentimentos de rejeição, a história do seu sentimento de rejeição, a história do seu sentimento de rebeldia, porque são esses sentimentos que vão gerar pensamentos preconceituosos, julgamentos no seu campo mental que podem se materializar na forma de ações, comportamentos, falas tiranas, rígidas, né, intolerantes. Então eu acho que esse é um dos pontos na minha visão, pelo que eu observo, né, sobre as pessoas que têm essa energia ali de alguma forma muito ativa no seu funcionamento. É um ponto muito delicado, é um ponto muito importante, e quando a pessoa consegue se dar conta, ela também desbloqueia uma grande capacidade, né, de contribuição social, contribuição no seu grupo, contribuição no plano das ideias, de trazer ideias novas, ideias inovadoras, né, de despertar nas pessoas uma inspiração pela inteligência que expressa, porque, como eu disse, é um padrão muito inteligente, né, que por conseguir ver além, por conseguir ter clareza de pensamento, por ter uma capacidade ali de conexão, consegue fazer escolhas de um jeito com mais autoridade, né, com mais discernimento, se souber usar essas características, né, se conseguir perceber melhor o seu ego, né, e não deixar que o egoísmo, que o egotismo, né, que essa coisa muito autocentrada, muito autodefensiva, tome conta do seu plano das ideias, né, do seu campo ali de percepção. Aí a gente tem uma capacidade ali de conexão, de visões muito sensíveis sobre a necessidade do coletivo, sobre o que é que está sendo necessário para aquele grupo, né? Uma capacidade de fraternidade desbloqueada, né? Que pode fluir, pode crescer e pode frutificar. Mas é claro que a gente precisa do autoconhecimento. Né? Por isso que Aquário, como, né, eu comentei também no vídeo anterior, polariza, ele faz uma oposição com Leão. Né? Leão fala do senso de individualidade, né? Ele fala da sua consciência, né? Ele fala de quem é você, qual é a tua essência. Leão é regido pelo Sol, né? E Aquário, ele faz um casamento ali com o Leão. Então, o desenvolvimento de um complementa o desenvolvimento do outro. Então,
a gente sempre faz análise dos signos considerando essa polaridade, né? As polaridades, no caso, Aquário e Leão. Então, para você conseguir fazer esse processo de superação do seu egoísmo, você se conhecer, você se delimitar, você conseguir criar uma consciência das suas emoções e experimentá-las com consciência é fundamental, né? É fundamental para que você nasça, né, de dentro para fora de uma forma bonita, inspiradora, organizada e que vai despertar admiração, né? Você vai inspirar pessoas, você vai trazer uma sensação de credibilidade, né? Você tem muito essa capacidade de, com aquilo que você fala, passar credibilidade por conta da inteligência, por conta do domínio até, né? Dessa parte da comunicação, e uma comunicação às vezes até mais magnética, né? Que você faz através da sua autoconfiança, da sua inteligência, dos seus movimentos. As pessoas vão percebendo que tem ali um conhecimento além, né? Uma visão além do que elas estão captando. Então isso passa muita credibilidade, né? Então a gente tem que saber usar essas ferramentas para que a gente não coloque-as a serviço do nosso egoísmo, né? E acho que Aquário é legal refletir sobre esses sentimentos, né? Rebeldia, essa força, né? Da revolta muito grande ali, da rejeição, os 3 R's, né? Enfim, bom, vou parando por aqui e aí vou começar no próximo vídeo falando um pouquinho do Peixes, né? Que é o próximo signo aí na roda zodiacal.